Pacotes de viagens vale a pena? Essa é uma pergunta muito comum que me fazem e eu resolvi gravar um vídeo especialmente para te contar se vale ou se não vale a pena, então fica comigo aqui até o final. Antes da gente entrar no assunto, deixa eu me apresentar, eu sou Rodrigo Góes, carinhosamente conhecido como Mago das Milhas, e aqui no canal você vai aprender tudo sobre inteligência financeira, cartões de crédito, viagem e, lógico, milhas aéreas. E nesse vídeo específico eu vou falar sobre pacotes de viagem, né? Se vale a pena, se não vale. E a verdade é que tudo depende. Então eu vou levantar para vocês aqui alguns pontos importantes sobre o pacote de viagem para você entender se faz sentido para a sua realidade ou não. Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que costuma usar muito pacote de viagens, mas eu já viajei através de pacotes de viagens e foi super vantajoso. Por isso a ideia aqui é trazer para você esses pontos de vista, né, para você entender o que faz sentido para você e o que não faz. Então, por isso, fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo de uma vez por todas e eliminar qualquer dúvida sobre essa questão dos pacotes de viagem. Primeiro ponto que você precisa analisar num pacote de viagens é entender se realmente aquele pacote faz sentido em relação a preço, data e flexibilidade. Por que isso? Nem sempre significa que quando você fecha um pacote, o valor é mais barato do que se você fizesse isso de forma individual. Por que eu estou falando isso? Às vezes, o que vai ser ofertado para você ali, aquele voo com o hotel, ele fica muito mais caro do que você utilizasse as estratégias com milhas de formas separadas. Esse assunto, né, de estratégias de viagens, etc., a gente fala em outros vídeos, eu falo isso muito mais a fundo lá no meu treinamento Fórmula das Viagens Baratas, mas fica tranquilo ou tranquila que isso é fácil de resolver. E aí quando a gente entra nessa questão, né, da flexibilidade, é porque quando você compra um pacote, normalmente esse pacote ele inclui passagem e hospedagem. E aí, normalmente, essa hospedagem é em um único lugar e aí você perde essa flexibilidade de viajar para outros destinos. Isso eu estou falando dos pacotes de viagens comuns que você compra na internet, em sites como Decolar, Submarino Viagens, etc. Não estou falando de pacotes personalizados, fechados em agência, tá? Estou falando desses pacotes que você compra na CVC também, inclusive. E aí você tem que entender se faz sentido para você essa flexibilidade. Por quê? Eu, por exemplo, quando viajo, eu costumo ficar em mais de um lugar. Antigamente eu viajava para vários países na mesma viagem, etc. Hoje, no máximo, 2, 3 países, mas eu gosto muito de conhecer um único país e viajar por várias cidades desse país. Se eu fecho um pacote desses, onde eu fico preso a um único lugar, fica muito inviável no meu caso. Mas, por exemplo, eu já peguei promoções que eu fui para Miami de pacote, né? Era aluguel de carro, hotel e passagem aérea, só que utilizando estratégias de milhas, que foi uma promoção na época da Livelo Submarino Viagens, que esse pacote saiu com 60% de desconto. Então, na verdade, foi uma viagem que não estava nem nos meus planos. Eu fiz porque estava tão barato que na minha cabeça, naquele momento, valia a pena fazer aquela viagem, mas não é algo comum, não é algo que eu tenho o costume de fazer. Outro ponto importante, né, em relação a pacotes, e aí isso talvez possa fazer sentido, são pacotes personalizados em locais que às vezes você tem uma dificuldade maior de montar um roteiro. Então, às vezes você é aquela pessoa que não tem tempo para montar um roteiro, ou às vezes você é aquela pessoa que talvez esteja viajando pela primeira vez e não tem um conhecimento tão grande de viagem, não tem problema, tá tudo bem. E aí simplesmente você tem aquele pacote, para você atende perfeitamente e você vai ter uma experiência incrível. Então, para esse caso, pode ser que sim, o pacote de viagens ele vai valer a pena para você. Por isso sempre essa questão de ponderar se faz sentido ou não faz sentido para você um pacote de viagem. E
aí lembrando, né, o pacote de viagens, ele pode ser hotel mais passagem aérea, pode ser hotel, passagem aérea e passeios, pode ser hotel, passagem aérea, passeios e aluguel de carro. Então existem alguns formatos de pacote de viagens e que é sempre interessante você entender o que é que está incluso naquele pacote. Inclusive, antes mesmo de fechar aquele pacote, sempre para e faz o orçamento fora para saber se realmente está valendo ou não aquele pacote de viagens, tá? Então vamos lá, vamos supor que o seu pacote de viagens inclui uma viagem aqui dentro do Brasil, vamos supor para Maragogi. Então, um voo para Maceió, com um transfer para um determinado hotel e uma quantidade de dias naquele hotel. Avalia se você saindo da sua cidade, a passagem aérea até Maceió, né? Você tendo esse transfer, ou pegando um Uber, ou alugando carro, o que for, mais o valor dessas diárias separadas, se sai mais barato ou não. Eu estou te dizendo isso porque quando você faz de forma separada também, existem estratégias no mundo das milhas que você pode reduzir os seus custos da passagem aérea ou sair de graça, você pode reduzir o seu custo da hospedagem ou sair de graça. Então, talvez dentro do pacote você não consiga fazer isso e precise pagar tudo realmente no dinheiro. Quando você faz isso de forma separada, alguns desses pontos pode sair de graça para você. Então, no final das contas, você fazendo isso de forma separada vai sair infinitamente mais barato do que fechar o pacote. Mas lógico, para isso é importante que você conheça mais sobre o mundo das milhas, para saber fazer cada uma dessas operações, que eu tenho certeza que no final das contas vai sair muito mais vantajoso. Por isso a importância de conhecer mais sobre o mundo das milhas, tá bom? Você tem alguma dúvida em relação a pacote de viagens? Tem algum tema que você gostaria de conhecer mais? Comenta aqui abaixo para mim. E também, ó, te peço para me acompanhar aqui no canal, é só você se inscrever aqui no canal, porque quanto mais vocês me ajudam, eu também consigo ajudar você, trazendo cada vez mais conteúdo aprofundado do mundo das milhas, para que você viaje sempre de forma mais confortável, mais barato, ou você faça das milhas uma fonte de renda extra, tá bom? E para dicas diárias, me acompanha no Instagram, que é o @GoisRodrigo. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço.